Nesse vídeo, iremos falar sobre os sistemas econômicos, tais como capitalismo, socialismo e suas vantagens e desvantagens. Começando pelo sistema capitalista. Bom, o sistema capitalista, ele surgiu na Europa Ocidental por volta do século XIII e ele surgiu devido às mudanças que estavam ocorrendo no sistema feudal. Bom, as pessoas elas estavam se sentindo exploradas pelos senhores feudais. Então, elas saíram dos feudos, ou seja, das propriedades rurais, e passaram a se organizar em burgos, em torno de pequenas feiras, e a exercerem a atividade comercial. O capitalismo ele tem várias características muito marcantes dele. A principal característica do capitalismo é o objetivo, que é o objetivo dele, né? É o acúmulo de riquezas. Em cima dessa característica, tudo é produzido voltado para venda e para a busca de lucro. Bom, no capitalismo as pessoas têm direito a ter uma propriedade privada. Os trabalhadores eles trocam o seu salário, o seu trabalho, aliás, pelo salário, ou seja, trabalho assalariado. O controle dos sistemas produtivos é feito pelos donos das propriedades privadas e também pelo Estado. As relações de negócios elas são monetariadas. E os empregadores eles podem demitir e admitir funcionários. O capitalismo ele passou por várias fases. A primeira delas é o capitalismo comercial, conhecido também por mercantilismo. Ele vigorou do século XV, mais ou menos do século XV ao século XVIII. O objetivo principal estava no acúmulo de capital através do comércio, da balança comercial favorável e da conquista de colônias. Um exemplo disso é as potências europeias que vieram aqui para a América colonizar a América. Nessa primeira fase, vigorava a ideia do metalismo, ou seja, um reino, a riqueza de um reino era medida pela quantidade de ouro, prata ou outros metais preciosos que esse reino possuía. E também as pessoas nessa fase, elas também eram comercializadas como mercadorias. A segunda fase que o capitalismo passou é chamada de capitalismo industrial ou industrialismo. Essa segunda fase ela surgiu com a Revolução Industrial do século XVIII na Europa e pendurou até o século XIX. Nessa época ocorreram duas grandes e significativas transformações. A primeira delas foi a invenção da máquina a vapor, que fez com que possibilitou tornar a produção mais rápida e permitiu também que produzir uma quantidade maior de produtos em menos tempo. E também a segunda transformação foi a nova organização dos trabalhadores dentro das fábricas. Ou seja, cada trabalhador, cada operário ficaria responsável por uma determinada fase da produção de um determinado produto. Bom, ainda faltam duas fases. Diz aí, Matheus, quais são elas? O capitalismo financeiro ou monopolista se consolidou na primeira metade do século XX. Nessa fase da evolução do capitalismo, concentração de capitais e a formação de grandes monopólios e oligopólios em diversos setores da economia apareceram como características importantes. E o capitalismo informacional, a partir de 1970, o capitalismo atingiu uma fase informacional relacionada a grandes descobertas tecno-científicas da terceira revolução industrial ou revolução tecnológica, como o desenvolvimento da internet, do satélite, da fibra ótica, da biotecnologia, informática e outros. Neste vídeo, irei falar sobre o socialismo. O socialismo surgiu no final do século XVIII, tendo origem na classe intelectual e nos movimentos políticos da classe trabalhadora, que criticavam os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade. Os criadores do socialismo foram Karl Marx e Friedrich Engels. Eles desenvolveram a teoria socialista partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. Karl Marx e Friedrich Engels não se preocupavam em pensar como seria a sociedade ideal. As fases do socialismo são: socialismo utópico, que apresenta visões e contornos para a sociedade ideais, imaginárias ou futuristas, com ideias positivas, sendo principal razão para mover a sociedade em tal direção. O socialismo científico se refere a uma sociedade governada por um governo científico, aquele cuja a soberania repousa sobre a razão e não da pura vontade. A sociedade cristã é uma tendência dentro do cristianismo, que interpreta por meio das escrituras, isto é, segue dentro das escrituras. Sistema político e econômico baseado na igualdade.
onde visa uma sociedade sem classes, onde as propriedades passam a ser de todos. O objetivo do socialismo é acabar com as grandes diferenças econômicas e entre os indivíduos, ou seja, os ricos e pobres. As vantagens e desvantagens do socialismo. Com a superação do capitalismo, teve um fim na exploração do trabalhador. Ele instala-se em uma sociedade sem classes, a qual é uma socialização dos meios de produção, levando o fim das grandes desigualdades e melhorias dos sistemas para um funcionamento de uma sociedade melhor, melhorando a educação e saúde. Uma das grandes desvantagens do socialismo foi que, com a extinção do Estado e o controle do proletariado, pôde facilmente levar a uma ditadura e ao fim da liberdade individual. Assim, acabou perdurando a corrupção e a concentração de poder, que somente muda de mãos, nunca se acaba. A existência de uma nação socialista em um mundo claramente capitalista pode levar ao isolamento e dificuldades para ingressar na economia mundial.